A mansão estava mergulhada em um silêncio quase absoluto. Do lado de fora, o vento soprava suavemente pelas árvores do jardim, mas dentro da casa, tudo parecia imóvel. Clara, deitada em sua cama de lençóis caros, mantinha os olhos semicerrados. Respirava lenta e profundamente, como se estivesse em sono profundo. Mas, na verdade, cada nervo do seu corpo estava em alerta. Há semanas ela vinha desconfiando que algo não estava certo. O marido, Roberto, chegava tarde quase todas as noites. Às vezes evitava olhar diretamente para ela, outras vezes se mostrava atencioso demais, como se quisesse esconder alguma coisa por trás de gestos exagerados. Clara não era uma mulher ingênua. Apesar de viver cercada de luxo, tinha aprendido a observar detalhes. E esses detalhes gritavam dentro dela como alarmes silenciosos. Naquela noite, resolveu pôr à prova sua intuição. Fingiria estar dormindo. Deixaria que os segredos da casa surgissem naturalmente, acreditando que o silêncio seria quebrado por vozes que jamais ousariam se revelar diante dela acordada. Passaram-se minutos. O relógio da parede marcava quase meia-noite quando Clara ouviu a porta do quarto se abrir lentamente. Passos cautelosos ecoaram sobre o piso de madeira. Ela controlou o próprio corpo para não se mover. Podia sentir o coração batendo tão forte que temia que o som fosse ouvido. "Ela está dormindo", sussurrou uma voz feminina, quase inaudível. Clara reconheceu. Era a voz de Helena, a secretária particular de Roberto. Uma mulher jovem, de aparência discreta, mas de olhos sempre atentos. Clara sempre teve a sensação de que Helena nutria algo além de profissionalismo pelo seu marido. "Está", respondeu Roberto, em tom baixo. Ela não suspeita de nada. Essas palavras atingiram Clara como uma facada. Não suspeita de nada? Ele falava dela como se fosse uma estranha, um obstáculo. Ela manteve o corpo imóvel, mas por dentro algo começou a se quebrar. "Precisamos decidir logo", disse Helena. "Não podemos viver nessa situação para sempre." Houve um silêncio pesado, seguido de um suspiro de Roberto. "Eu sei. Mas ela não vai facilitar. Você sabe como ela é." A cada frase, o ar parecia mais denso. Clara mal conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo dentro de seu próprio quarto. A lealdade que acreditava ter, o respeito que sempre defendeu no casamento, parecia se dissolver diante de seus ouvidos. Ela queria abrir os olhos, levantar-se e exigir explicações naquele mesmo instante, mas sabia que não conseguiria arrancar a verdade com uma simples pergunta. Precisava ouvir até o fim. Precisava saber até onde ia aquela traição, se era apenas de sentimentos ou se envolvia algo muito mais perigoso. De repente, Helena falou em um tom mais firme. "Não podemos esperar mais, Roberto. Se ela descobrir, tudo vai desmoronar." Clara sentiu um frio na espinha. O que exatamente eles estavam escondendo? Uma simples traição amorosa ou algo maior que poderia colocar sua própria vida em risco? Na escuridão, com os olhos fechados, ela entendeu que aquela noite seria apenas o início de uma revelação que mudaria tudo. Clara manteve-se imóvel, como se seu corpo fosse apenas mais um objeto na penumbra do quarto. Por dentro, no entanto, sentia-se em chamas. As palavras ecoavam em sua mente. Se ela descobrir, tudo vai desmoronar. Ela sempre acreditou que a maior ameaça em seu casamento poderia ser a indiferença, talvez até uma traição física, mas aquele tom de urgência na voz de Helena revelava algo muito além disso. Roberto caminhou até a poltrona próxima à janela e sentou-se pesadamente, como quem carrega um peso enorme. Clara podia ouvir o ranger da madeira sob seu corpo. "Você fala como se fosse fácil", disse ele finalmente. "Não é só se livrar dela. Existe muito em jogo. Os negócios, o nome da família, a fortuna." Helena se aproximou e Clara quase pôde sentir o perfume adocicado da secretária misturado ao cheiro frio da noite. "Justamente por isso", insistiu Helena. "Enquanto ela estiver aqui, você nunca será realmente livre."
Clara controlou a respiração, tentando manter o ritmo de alguém adormecido. Cada palavra era uma faca que abria feridas invisíveis. Livre? Desde quando Roberto pensava nela como um peso, uma prisão? Você não entende, continuou ele. Clara não é qualquer mulher. Ela conhece detalhes da empresa que ninguém mais sabe. Se ela resolver falar, pode nos arruinar. Clara sentiu um calafrio percorrer sua pele. Então era isso. Não se tratava apenas de traição conjugal. Havia algo muito mais profundo, talvez até ilegal, escondido por trás dos negócios da família. Helena respondeu com uma firmeza que surpreendeu Clara. Então precisamos agir antes que seja tarde. Houve um silêncio tão denso que parecia esmagar o ar. Clara, ainda de olhos fechados, teve vontade de gritar, de se levantar e exigir explicações. Mas sua razão assegurou. Não era hora de se revelar. Não ainda. Roberto suspirou. Eu não quero machucá-la. Apesar de tudo, ela me deu anos da vida dela. Clara sentiu lágrimas queimando atrás das pálpebras. Apesar de tudo, ele falava dela como se fosse um fardo tolerado, não a companheira de tantos anos. Helena, no entanto, não demonstrou compaixão. Sua voz foi fria, cortante. Às vezes, para construir algo novo, é preciso destruir o que já existe. Essas palavras ecoaram como um presságio. Clara entendeu em um lampejo de medo que não se tratava apenas de divórcio ou afastamento. O que eles tramavam poderia ser muito pior. Ela forçou-se a manter o corpo relaxado, mas por dentro, sua mente trabalhava a toda velocidade. Precisava descobrir do que exatamente se tratava. E, acima de tudo, precisava sobreviver para expor a verdade. A conversa cessou de repente, interrompida pelo toque discreto do celular de Helena. Precisamos ir. Amanhã falamos mais. Clara ouviu os passos dele se afastando. A porta do quarto fechou-se suavemente e o silêncio voltou a reinar. Somente então ela permitiu que as lágrimas rolassem silenciosas. O travesseiro absorvia o peso de sua dor e de sua descoberta. Seu marido não era apenas infiel. Ele estava conspirando contra ela. O relógio bateu 1 da manhã. Clara abriu finalmente os olhos, encarando o teto escuro. O coração batia em descompasso, mas sua mente estava clara como nunca. Se querem me destruir, terão que enfrentar uma mulher desperta. E naquele instante, mesmo ainda deitada, ela jurou a si mesma. Descobriria toda a verdade, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Clara levantou-se mais cedo do que de costume. Os olhos estavam pesados, marcados por uma noite em claro, mas sua postura diante do espelho refletia uma determinação diferente. O que ouvira não podia ser esquecido, e se Roberto acreditava que ela era uma esposa distraída e ingênua, ele estava prestes a se surpreender. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido claro, elegante, e prendeu o cabelo de forma impecável. Queria parecer tranquila, quase despreocupada, para não levantar suspeitas. Ao entrar na sala de café da manhã, encontrou Roberto já sentado, folheando o jornal como sempre fazia. Helena não estava presente. Provavelmente voltara para casa antes do amanhecer. «Dormiu bem?» perguntou ele, sem levantar os olhos do jornal. Clara esboçou um sorriso controlado. «Como uma pedra», respondeu, servindo-se de café. «E você?» «Também», disse ele, virando a página. Mas o tom era distraído, quase mecânico. Clara percebeu. Ele evitava encará-la. Talvez ainda sentisse o peso da conversa da noite anterior. Ela manteve a calma. Precisava agir com astúcia, colher pequenas pistas sem entregar que sabia de algo. «Estive pensando», comentou com naturalidade ensaiada. «Devíamos marcar um jantar para os amigos mais próximos. Faz tempo que não recebemos ninguém em casa». Roberto ergueu finalmente os olhos, surpreso. «Um jantar? Agora?» «Claro», disse ela, sorrindo. «Nada como mostrar que estamos bem. Afinal, andam comentando tanto sobre você na empresa?» Ela observou cada movimento do rosto dele, cada microexpressão.
Por um instante ele pareceu inquieto, mas logo recompôs a máscara. Não dê ouvidos a fofocas, disse em tom firme. Os negócios vão muito bem. Clara assentiu, mas por dentro uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Havia, de fato, algo obscuro na empresa, e Roberto temia que a sociedade começasse a perceber. O restante do café da manhã transcorreu em silêncio. Quando Roberto saiu para o trabalho, Clara permaneceu sozinha na sala, encarando a xícara vazia. Precisava de um plano. Não poderia confrontá-lo diretamente, seria perigoso, mas também não podia continuar fingindo indefinidamente. Decidiu começar pelo ponto mais vulnerável. Helena. Se a secretária estava tão envolvida a ponto de conspirar dentro de sua própria casa, talvez tivesse deixado rastros. Clara sabia que Helena trabalhava no escritório até tarde e tinha acesso a documentos importantes. Pegou o celular e ligou discretamente para uma antiga amiga, jornalista investigativa. Laura, é a Clara. Preciso de um favor. Preciso que você investigue uma pessoa para mim. Do outro lado, a amiga respondeu com surpresa. Helena? Aquela que trabalha com o Roberto? Engoli em seco. Exatamente. Quero saber tudo. Histórico, contatos, movimentos financeiros. Se houver algo suspeito, eu preciso saber. Laura prometeu retornar em alguns dias com informações. Clara desligou sentindo o peso da decisão. Agora estava dentro de um jogo perigoso, onde qualquer passo em falso poderia custar caro. À noite, quando Roberto voltou, fingiu estar entretida com um livro na sala de estar. Ele a cumprimentou com um beijo rápido e seguiu para o escritório. Clara esperou alguns minutos e, em silêncio, caminhou até a porta entreaberta. Lá dentro, ouviu sua voz ao telefone. Não se preocupe, Helena. Ela não desconfia de nada, disse ele em tom baixo, mas audível. Clara sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e recuou antes que fosse descoberta. O coração batia acelerado, mas agora ela tinha certeza. O marido e a secretária estavam tramando juntos e a ameaça era real. Naquela noite, deitado ao lado de Roberto, Clara manteve-se desperta, olhando para o teto escuro. Não era apenas uma esposa traída, era uma mulher em guerra silenciosa, cercada por inimigos dentro da própria casa. E jurou mais uma vez que sairia vitoriosa desse jogo de aparências. 2 dias depois, Clara recebeu uma ligação discreta de Laura. A jornalista não perdeu tempo em rodeios. Você estava certa em desconfiar, Clara. Essa tal de Helena não é apenas uma secretária. A voz do outro lado da linha era grave, quase urgente. Ela já trabalhou em outras empresas antes, e em todas saiu envolvida em situações estranhas. Desvio de fundos, documentos adulterados, contratos falsos, mas sempre conseguiu escapar sem deixar rastros legais. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. E Roberto? Perguntou hesitante. Ele está envolvido? Houve um silêncio breve, seguido de um suspiro pesado. Ainda não tenho todas as respostas, mas os indícios são fortes. Alguns contratos assinados pela empresa de vocês têm cláusulas estranhas. Dinheiro que deveria ter ido para investimentos acabou em contas de fachada. E adivinha quem assinou grande parte desses documentos ao lado dele? Helena, murmurou Clara, fechando os olhos com raiva contida. Exatamente. Clara desligou o telefone, tomada por uma mistura de medo e determinação. Agora tinha provas de que o problema ia muito além de uma traição conjugal. Seu marido estava metido em negócios obscuros e Helena era sua cúmplice. Naquela mesma tarde, decidiu agir. Esperou Roberto sair para uma reunião e foi até o escritório particular dele, um lugar onde raramente entrava. A chave estava sempre no bolso do marido, mas Clara conhecia bem a casa. Havia uma cópia antiga, esquecida no fundo de uma gaveta do quarto de hóspedes. Com as mãos trêmulas, abriu a porta e entrou. O ambiente exalava o perfume amadeirado de Roberto misturado ao cheiro de couro dos móveis. Sobre a mesa,
pilhas de papéis estavam cuidadosamente organizadas. Começou a folheá-los, procurando algo que confirmasse as informações de Laura. Entre pastas e contratos, encontrou um envelope pardo marcado apenas com a letra H. Dentro, havia cópias de transferências bancárias para contas em nome de terceiros. Somavam valores altíssimos, suficientes para levantar suspeitas em qualquer auditoria. Ao lado dos papéis, uma pequena foto chamava sua atenção. Roberto e Helena, sorrindo juntos em um jantar que, oficialmente, nunca havia acontecido. Clara guardou o envelope de volta, mas fotografou cada documento com o celular. Sentia-se com o coração pulsando fora do peito, mas não podia parar. Sabia que cada segundo ali aumentava o risco de ser descoberta. De repente, ouviu o som distante da porta da frente se abrindo. O relógio indicava que ainda era cedo para Roberto voltar. Assustada, guardou o celular no bolso e fechou o escritório, correndo para o andar de cima. Encostou-se à parede, tentando controlar a respiração. "Dona Clara!" chamou a voz da governanta da sala. Alívio. Não era Roberto. "Estou aqui!" respondeu, descendo lentamente, disfarçando o nervosismo. Passou o resto da tarde tentando agir normalmente, mas por dentro sabia. Agora tinha algo em mãos, algo que poderia destruir o castelo de mentiras construído por Roberto e Helena. À noite, deitou-se novamente ao lado do marido. Ele, como sempre, pegou no sono rapidamente. Clara, porém, ficou acordada, observando o rosto dele à luz suave do abajur. Pensava: "Quem é você de verdade, Roberto?" Com amargura. No silêncio do quarto, acariciou discretamente o celular guardado na mesa de cabeceira. Ali estavam as provas que poderiam salvar sua vida, ou colocá-la em perigo ainda maior caso fossem descobertas. Sabia que a partir daquele momento já não havia volta. O jogo deixava de ser apenas de aparências. Agora era uma questão de sobrevivência. Nos dias seguintes, Clara viveu como uma atriz em um palco perigoso. Sorria nos jantares, cumprimentava Roberto com beijos frios, fingia acreditar em cada palavra dele. Por dentro, no entanto, o coração queimava com a certeza das provas guardadas em seu celular. Laura, a amiga jornalista, ligava todos os dias com novas informações. As transferências de dinheiro eram, de fato, parte de um grande esquema de lavagem. Roberto e Helena desviavam recursos da própria empresa, escondendo-os em contas fantasmas. Se o escândalo viesse à tona, a queda seria inevitável. Naquela noite de sexta-feira, Clara tomou uma decisão. Não podia mais esperar. Preparou-se em silêncio, vestindo-se de forma impecável e marcou com Laura um encontro discreto em um restaurante afastado. Precisava entregar os documentos antes que fosse tarde. Mas o destino parecia conspirar contra ela. Ao descer as escadas, encontrou Roberto parado na sala, observando-a com o olhar frio. "Vai sair?" perguntou ele com voz calma demais. Clara congelou por um instante, mas logo sorriu. "Combinei um jantar com uma amiga. Nada demais." Roberto se aproximou lentamente, seus olhos azuis fixos nela. "Engraçado." Ele tocou o queixo dela com os dedos. "Tenho a sensação de que você anda me escondendo alguma coisa." O coração de Clara disparou, mas ela manteve a máscara. "Escondendo?" Riu suavemente. "Eu? Você anda imaginando coisas?" Ele a encarou por alguns segundos eternos, até finalmente se afastar. "Não volte tarde." Clara saiu com o corpo rígido, sentindo o peso do olhar dele nas costas. Quando chegou ao restaurante, Laura já a esperava em um canto discreto. Entregou o celular com todas as fotos e relatou o que descobrira no escritório. "Isso é mais do que suficiente para abrir uma investigação", disse Laura. "Mas você precisa ter cuidado. Se Roberto perceber que já sabemos, pode tentar silenciá-la." Clara assentiu, engolindo em seco. Sabia que cada passo a colocava em maior risco.
Na madrugada, ao voltar para casa, encontrou a mansão mergulhada no silêncio. Subiu para o quarto e encontrou Roberto acordado, sentado na poltrona. "Onde estive?" perguntou ele sem rodeios. Clara respirou fundo. Não podia mais fugir. "Com uma amiga", respondeu firme. "E sabe de uma coisa, Roberto? Às vezes, quando fingimos dormir, ouvimos mais do que gostaríamos." Os olhos dele se estreitaram. "De que você está falando?" Clara caminhou até a cama, erguendo o queixo com coragem. "Sei da Helena, sei do dinheiro, sei de tudo." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Então, Roberto se levantou lentamente, aproximando-se dela. Seus olhos já não escondiam a máscara de marido atencioso. Eram frios, ameaçadores. "Você não entende no que você está se metendo, Clara. Isso é maior do que você." "Talvez, mas agora não estou sozinha." Nesse instante, o som da porta da frente ecoou pela casa. Policiais entraram acompanhados por Laura, que havia agido mais rápido do que Clara imaginava. Roberto olhou ao redor, atônito, antes de ser contido pelos agentes. Helena, que surgira no hall poucos minutos depois, também foi levada algemada. Clara permaneceu parada, observando a cena com o coração acelerado. Parte dela ainda não acreditava que tudo estava acontecendo de verdade. Quando o silêncio voltou à mansão, Laura se aproximou e apertou a mão da amiga. "Você foi corajosa. Se tivesse continuado fingindo dormir, talvez não estivesse viva agora." Clara sorriu cansada, mas aliviada. "Às vezes", disse olhando para o vazio, "é preciso fingir que não sabemos de nada para descobrir a verdade." Naquela noite, sozinha em sua cama, Clara fechou os olhos pela primeira vez em semanas, sem precisar fingir. Não havia mais conspirações sussurradas no escuro, nem passos cautelosos na madrugada. Havia apenas o silêncio, mas agora era um silêncio de paz.